Nas duas primeiras edições de 3x4, tentamos entender como o jovem adulto se insere no mundo e como se relaciona com os outros. No entanto, ainda restam muitas dúvidas. No episódio de hoje, o último episódio da série, receberemos jovens para responder a pergunta mais importante de nosso programa: quem somos nós? Nos programas anteriores, descobrimos que não conhecemos o mundo em que vivemos. É por isso que muitas vezes nos sentimos perdidos e não sabemos como participar. Nossos pais e avós lutaram por um mundo que se concretizou. Gritaram e cantaram por aquilo que não é concreto. Mas todos nós precisamos. Voaram e foram onde nenhuma outra geração imaginou poder ir. Derrubaram muros, regimes e exigiram ser ouvidos. Mas e a nossa geração? Nossa luta não é militar, espacial, política ou social. Somos uma geração sem luta. Também descobrimos que, em meio à falta de objetivos, à falta de sentido, tentamos nos agarrar ao mais óbvio: nós mesmos. Estamos todos conectados, mas não conseguimos nos comunicar. Falamos, filmamos, fotografamos e teclamos. No entanto, construímos relações significativas ou continuamos sozinhos? Nos relacionamos com os outros da mesma maneira que nos relacionamos com os nossos computadores, de maneira fria, distante e vazia. Não temos muito a dizer ou compartilhar. Nossa geração pode ser definida. A velocidade, o acesso à informação, o individualismo e as relações interpessoais que se dão em ambientes virtuais não são características comuns ao nosso tempo e ao nosso mundo, muito mais do que a nossa geração? Para que serve essa tentativa de generalização? Não é apenas um movimento com o objetivo de nos reduzir? Nossa vida é realmente mais fácil do que foi a vida dos nossos pais? Nesse último episódio de 3x4, discutiremos autoestima e como as outras gerações nos estimam, esperança e depressão, superação e comodismo, como e se estamos aproveitando o tempo que temos. É hora de olharmos para nós mesmos e fazer uma avaliação. Iremos construir um mundo e relações melhores ou terminaremos por destruí-los? Vale a pena lutar por esse mundo e as relações que estão postas? Existe mesmo um pessimismo de toda a nossa geração? Acreditamos na felicidade? Olá, meu nome é Binho Cidral e esta é a terceira e última edição do programa 3x4. Hoje falaremos da relação do jovem consigo mesmo, com a sua própria geração. E se você que está nos assistindo quiser mandar alguma pergunta para os nossos convidados, é só entrar na nossa página do Facebook e mandar a pergunta por lá. E para começar a conversa de hoje, vamos conhecer um pouco dos nossos convidados e saber como cada um se insere como jovem na sociedade. Oi, meu nome é Danilo, eu tenho 21 anos, sou estudante de Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, sou homossexual, ativista muito LGBT e também no movimento estudantil. Na USP eu estou na autogestão do DCE, nacionalmente estou em luta com os estudantes na ANEL, Assembleia Nacional dos Estudantes Livre, mas por achar que essas lutas dependem de outras e também em algum momento elas se chocam com o sistema, eu sou socialista e por isso me organizo no PSTU, um partido de esquerda revolucionário, que é ligado à LIT, a Liga Internacional dos Trabalhadores. Bom, meu nome é Carolina, tenho 22 anos, sou recém-formada na PUC em Publicidade. Eu acho que por isso eu estou meio que presa num dilema se eu me entrego à estabilidade do corporativo, do mundo do trabalho, ou se dou valor às minhas pulsões artísticas, enfim. Estou presa, esse é meu momento. E acho que não tanto como ele, eu não sou tão engajada nessas questões mais coletivas, mas eu identifico em mim essa luta individual que eu não vejo como algo totalmente pejorativo. Eu acho que as lutas individuais se cruzam, então talvez tenha algo de coletivo também, acho que é por aí. Bom, meu nome é Carlos, eu estudo Publicidade e Propaganda na USP. Assim como meus dois colegas, eu milito tanto num coletivo que se chama Rompendo Amarras, é um coletivo do movimento estudantil, e também estou em dúvida quanto ao meu papel como indivíduo nessa luta toda na sociedade. Tenho um interesse muito grande por artes, participo de um grupo de teatro amador, estudo música, estou cada vez mais tentando me aprimorar antes do que profissional como um ser humano. E quero tentar aí seguir pela vida e me descobrir também. Meu nome é Raquel, eu tenho 23 anos,
Eu estou me formando em Relações Internacionais pela PUC agora, mês que vem eu me formo. E eu sou dançarina também, tenho uma paixão muito grande pelas artes. Mas hoje eu estou focada na criação de uma ONG chamada Engajamundo, que o nosso objetivo é aproximar os jovens brasileiros das conferências da ONU relacionadas ao meio ambiente, gênero e também a questão do desenvolvimento social. A gente quer levar os jovens para esses espaços, mostrar para eles que é possível ocupar essa arena internacional também, como parte da luta aqui no Brasil. E também temos o lado de cobrar o governo brasileiro que ele cumpra com o que ele se compromete nesses tratados internacionais. Então aí entra nas duas esferas, do local e do global, porque eu acredito que a juventude tem sim o poder de transformar esse mundo e que é através desse tipo de movimento que a gente vai conseguir juntos fazer uma diferença aqui. Agora que conhecemos um pouco de cada um dos nossos convidados de hoje, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não sei, talvez seja porque eu nunca falei disso por muito tempo. Acho que as pessoas hesitam um pouco perguntar sobre a construção da sua sexualidade. E é legal tratar da sua sexualidade, porque às vezes parece que só quem é homossexual tem sexualidade. Velocidade, querer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a par de tudo que está acontecendo. tecnologia, com, por exemplo, o advento do Google, eu vou lá direto e já tenho mais facilidade. A gente talvez tivesse mais gana por ter menos facilidade, talvez. Conectados, se conseguirem trocar umas 10 palavras até que é muito. Agora, se está à frente de um monitor, pode passar 24 horas que tranquilo. Vocês não checam a informação, é foda, entendeu? Vocês. Algumas pessoas acham a informação e vai lá e acredita que tudo aquilo é de verdade. Eu, por exemplo, não confio na Wikipedia. E acho que aí tem uma certa tendência à superficialidade, à fragmentação. A ideia de que é normal fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não se aprofundar em cada uma delas uma por vez. Podia, enfim, se agarrar a alguma coisa mais objetiva, assim, não, é isso que eu quero. Porque vocês têm muita informação, então eu acho que isso prejudica, isso é uma coisa que não é legal. De que a gente tem um tempo para processar as coisas, um tempo para se envolver com as coisas. Bom, estamos de volta e falando um pouco do vídeo que a gente acabou de assistir, nós vimos na fala das gerações anteriores que nós somos uma geração que tem informação a todo tempo, por todos os lados, e que precisamos saber de tudo o que acontece no mundo diariamente. Em compensação, dizem que nós somos uma geração que não lê e que não se aprofunda em nada. Eu queria saber quais são os meios que vocês utilizam para buscar essa informação. Eu acho que, como todo jovem hoje em dia, eu estou muito nas redes sociais. E pelas redes sociais, hoje, principalmente pelo Facebook, vendo o que você é publicar na timeline, você fica sabendo o que está acontecendo no mundo ao redor, textos de diversas posições políticas ou de diversos lugares. Você consegue ter uma boa base assim, de informação só pela rede social mesmo. Claro que eu busco outros lugares, quando eu de determinada informação que eu quero saber de determinado local, quero saber o que tal local está falando disso, por exemplo. Então, ir num jornal determinado, num grupo político determinado, ou num site de uma ONG. Mais ou menos assim. Acho que depende bastante do interesse que você tem na busca daquela informação. Principalmente quando você define o que você está buscando, a sua forma de pesquisar é muito diferente. Ainda que você continue na internet, você não vai ler só as 5 primeiras linhas daquela página da internet. Você vai lá e vai buscar outras páginas, outros recursos, que nem você falou. Então depende muito do que você está buscando, né? E do grau de profundidade dessa sua busca, né? Isso. Às vezes você quer uma coisa mais superficial, você pode entrar na Wikipedia que vai servir perfeitamente.
Ou se não, você usa a Wikipedia como um guia e vai a uma biblioteca, vai a algum centro de cultura e aí aprofunda a sua busca. Mas o que acontece muito hoje é a falta desse aprofundamento, né? A gente mesmo recebe tanta coisa ao mesmo tempo pelas redes sociais ou pelo e-mail. E aí, quantas vezes você não abre várias janelas, várias abas ali na internet e acaba fechando elas no fim do dia porque não deu para ver tudo que você gostaria de ter visto. E mesmo abrindo muitas abas, vocês se sentem informados? Eu acho que sim, acho que tem uma diferença, eu acho que é uma das principais diferenças das coisas que apareceram aí, que é o jeito que a gente entende a informação e o nosso raciocínio, né? Que esse negócio que eu estava falando agora, desse hiperlink, ter várias abas, a gente não tem mais um raciocínio que é linear, mas a gente consegue estabelecer muitas relações do que a gente está falando, do que a gente está pensando. Então, de repente, você está lendo um texto e aí é sobre, sei lá, o que está acontecendo na Espanha. E aí tem um link que relaciona a mesma coisa que acontece no Brasil. E às vezes está com outra pauta, sabe? Acho que a nossa geração consegue ligar mais o que está acontecendo, sabe? Enxerga que as coisas não são mais separadas ou em compartimentos nessas horas. Você consegue... É isso, está tudo ligado. Eu acho que isso é um jeito diferente de consumir informação. É uma informação mais diferenciada, assim. Acho que hoje a gente sabe pouco de muito e não muito de alguma coisa. A não ser que a gente tenha um interesse muito forte naquilo. Então acho que é bem por aí, assim, essas pequenas noções de diversas coisas que você pode botar em referência nos papos que você vai ter com seus amigos, mas se você quiser cair muito dentro daquilo, talvez você não tenha informação de verdade. Então nós somos uma geração de muita opinião e pouca experiência? Não necessariamente. Acho que a experiência ela traz também a opinião e a gente tem mais possibilidade de ter diferentes vivências e experiências. E acho que isso não quer dizer que a gente tenha menos ou mais opinião. A experiência é fundamental e a gente tem possibilidade de ter mais experiência. Talvez a gente tenha mais canais para disseminar essa opinião, né? Porque acho que há 50 anos atrás você tinha uma opinião, você compartilhava com o seu grupo de amigos, do colégio, do trabalho, e ficava mais ou menos ali, mais confinada. Agora você expressa sua opinião mundialmente, pela internet principalmente, né? Pelas telecomunicações também. Ainda assim, eu acho que a gente é uma geração de muita opinião e pouca experiência. Pouco experiente, às vezes a sua opinião é baseada sim numa experiência, mas numa experiência tão rasa, tão superficial, e isso acaba virando uma opinião com bases meio desestruturadas. Eu acho que as pessoas estão tendo muitos canais para falar e por isso vendo outras opiniões e compartilhando opiniões que talvez nem tenham sido previamente entendidas e absorvidas. Não sei. Na hora da apresentação, vocês falaram muito sobre as lutas individuais de cada um. Eu queria saber quais são como vocês utilizam dessa informação para colocar na prática. As lutas? Eu acho que hoje em dia, assim, não dá para analisar qualquer processo de luta sem falar das redes sociais, de como se organiza por elas, né? É mais ou menos como você faz um exercício de física no colégio e desprezar a gravidade, o atrito do ar. Hoje em dia não dá para tirar o peso que a rede social tem nisso. É muito fácil, então, você divulgar um texto falando sobre determinado assunto, mobilizar com as pessoas, construir esse texto com as pessoas, que é muito mais fácil, fazer uma construção coletiva de uma pauta, fazer um debate e se organizar. Então, chamar um ato, criar um evento, criar um debate para o evento. Você consegue que essa informação chegue em muito mais pessoas. Eu acho que é isso mais ou menos o que a gente está falando aqui, porque a gente falou muito de se posicionar. Você consegue rebater e debater posicionamentos muito rápidos. Claro que não tira o que é ir pra rua, ou o que é fazer um debate presencial, porque é isso, fica quebrado, truncado. Mas eu acho que é importante nesse sentido. Bom, na minha experiência está sendo fundamental o uso da internet. A gente está criando um engajamento a nível nacional e tudo que a gente tem feito é virtual. Então, muitas vezes você não conhece a pessoa pessoalmente, mas você já fez tantos hangouts, né? A gente faz pela câmera que eu já sinto que eu conheço aquela pessoa. Então, não só para disseminar informação, mas para a gente criar esse tipo de movimento, a internet tem sido fundamental. Acho que há 20 anos atrás não seria possível criar uma organização que nem a gente está fazendo a nível nacional, sem a possibilidade de usar o Skype, por exemplo. E entrar num coletivo assim é interessante porque você acaba tendo acesso à informação que você não teria por outras mídias. Então, desde que eu entrei no Rompendo Amarras, eu posso saber da greve de uma federal de outro estado, ou de uma manifestação pelo transporte público em outro lugar, em coisas que talvez não saíam na grande mídia, porque realmente não interessa para aquela linha editorial, não interessa financeiramente falando. Então, através dessa luta, eu posso me informar sobre assuntos que talvez eu não teria acesso
se eu não tivesse engajado num coletivo, assim. O uso da informação acho que é bem esse hoje em dia, é a troca, né? Que é aí que você vê como as coisas se disseminam e como as coisas vão tomando forma, né? Então, por mais que talvez as informações que eu falei anteriormente, só discorda de mim agora, sejam mais rasas, acho que essa troca enriquece. Então, talvez seja uma coisa positiva. Muitas vezes a gente passa muito tempo da nossa vida buscando essa informação. Vocês acham que talvez seja uma perda de tempo, esse excesso de informação? Eu acho que varia muito de como se consome, do que você está buscando. Eu acho que chega uma hora assim que você fica saturado, né? Pelo menos eu tenho uma coisa com qualquer coisa assim hoje em dia na internet que eu queria saber, desde um fato político até uma banda, assim. Chega uma hora que cansa, sabe? Tipo rodízio de carne, que uma hora você vira o prato e fala assim, não dá mais, tô saturado. Mas eu acho que mais ou menos por aí. Mas eu acho que a gente tem que se informar mesmo assim, né? Apesar da super informação, é importante saber da sua cidade, do seu contexto, ser um agente ativo nisso. Só pode ser ativo se informando. Mas acho que o recurso para você sair informado é descartar. Acho que hoje em dia, como tem esse estímulo absurdo, abissal mesmo, de informações interessantes, completamente inúteis e aquela variedade louca, eu acho que o descarte é a ferramenta que a gente tem mais assim, potente para a gente saber escolher o que quer saber, o que quer procurar, para poder afinar a nossa busca, né? Então... não é nem descartar, eu penso mais no sentido de selecionar o que você vai se aprofundar mesmo, que a gente vê tanta coisa, ao invés de pensar em descartar algumas, é selecionar quais que você vai querer se aprofundar, entender sobre o tema e poder debater com outras pessoas depois sobre, porque se você não tiver lido sobre, você não tem argumentos, você não tem como pautar o que você está falando numa informação rasa que você só bateu o olho. Então, acho que é isso, você escolher direito. O descarte nesse sentido de fechar as abas, sabe? Que você tinha falado antes, mais disso, sabe? Mas também tem esse lado, com certeza. De uma certa maneira, o nosso contexto social, a maneira como as pessoas se relacionam hoje em dia, ela exige que nós tenhamos informações do mundo inteiro? Acho que com certeza, né? Qualquer mesa de bar hoje em dia é difícil ter um assunto que se restringe a um assunto só. Você fala sobre diversas coisas. É engraçado, né? Porque isso também, dificilmente os assuntos que aparecem na mesa são assuntos que você já teve, assim, contato. Ou então que sei lá, pode até ser uma informação que você viu, a mesma informação que alguma pessoa está com você. Mas a interpretação é diferente. Eu acho bacana. Isso tem também o negócio do viral, que sempre é assunto. Aquelas informações são mais virais, então todo mundo compartilha, todo mundo sabe, está na discussão. Mas essa coisa da necessidade é complicada, né? Tipo, você vira meio que um escravo da informação. Não sei se é bem por aí, eu acho que a gente tem algumas alternativas. Tem gente que trilha alternativas, assim, que não se sente constrangido de não ter a informação, né? Mas eu acho que mais do que nunca informação é poder, assim. Quanto mais as mídias se aprofundam, você pode ver, sei lá, até nas relações sociais, que tem uma diferença mesmo monetária, mas tem informacional também. Uma pessoa que tem mais dinheiro se informa mais e melhor, talvez. E aí você pode se distinguir socialmente, não só pelo dinheiro, mas pelo que você sabe, academicamente falando e também em termos de notícias, assim. E tem que tomar cuidado com a questão do posicionamento, que a gente também já falou, a Carol falou bastante. Porque você escuta muito na mesa de bar alguém falando alguma coisa, e aí você tá vendo, pô, é aquele cara, seu amigo que tá falando. Agora você lê, mesmo que seja numa grande mídia, né, um jornal sem citar nomes, todo mundo sabe, que a gente sabe muito bem qual é o posicionamento daquele jornal, e você não pode acreditar 100% no que está sendo dito ali, porque você sabe que tem um posicionamento por trás. Então, você tem que saber refletir e assumir o seu posicionamento em cima daquilo, e não só repetir o que está sendo falado na mídia, né? Nós somos uma geração que contesta a informação. Eu acho que a gente é uma geração que contesta padrões. Não sei se a informação, acho que depende de quem somos nós, né? De quem estamos falando. Acho que a grande massa talvez absorva mais do que conteste. Mas eu acho que a geração jovem mais pensante é uma geração que contesta os padrões e não a informação. Talvez é o padrão que esteja inserido naquela informação. Alguma coisa assim. Justamente esse posicionamento por trás. Exatamente. Talvez por a informação vir a rodo, é difícil você questioná-la sempre, né? Então você abre seu site de notícias e tem tudo ali. E muito dificilmente alguém vai fazer um outro site contrapondo aquelas notícias. Olha, pessoal, esse viés para essa matéria não foi bom. Muito poucas dessas iniciativas. Eu sei no campo da comunicação o Intercom, que é uma espécie de observatório, uma organização que trabalha nesse sentido, de
negar o ponto de vista preponderante, assim, dar um outro lado para as histórias. Quando se contar isso é fantástico, né? É bom, aquela é alternativa, né? É bem bacana. Tem algumas iniciativas jovens nesse sentido. A Viração, por exemplo, que eu conheço, é uma revista jovem que faz bem esse contraponto às principais mídias. E isso está nascendo dos jovens também, então... Máximo. Bom, então eu gostaria de saber um pouquinho mais de vocês. Como é que se vocês acham que a gente busca a informação por uma conveniência ou por uma necessidade concreta? Eu acho que é uma necessidade hoje. Primeiro, que às vezes tem informação que a gente não busca, ela chega hoje na gente. Mas eu acho que, muito pelo que o Carlos falou agora, existe uma necessidade da gente se informar, principalmente a gente aqui, que todo mundo é engajado em alguma coisa, ou mesmo na sua vida pessoal. Hoje em dia você sempre busca informação para qualquer coisa que você precisa fazer. Então, desde o curso, ou para onde você vai, ou qual a carreira, até sobre o que está acontecendo, como se posicionar nisso, como intervir nisso, é essencial estar informado. E é essencial também para se organizar a informação, onde se organizar, como se estrutura uma organização, como se estrutura um ato. Mas eu sinto que muito pelas redes sociais é o que o Danilo falou primeiro, que a informação chega muito mais do que a gente até gostaria que ela chegasse. Ela vem a nós, né? Você tá ali parado na frente do computador e tá chegando o tempo inteiro. E aí você bate o olho numa coisa que você acha legal e fala, esse aqui eu vou abrir. Então eu sinto que vem muito mais do que a gente vai buscar. Ou no metrô, que agora tem as televisões ali, então mesmo que você não queira saber, você vai saber da previsão do tempo da semana inteira. Seu horóscopo. Seu horóscopo também. Você não consegue relaxar a cabeça totalmente, eu acho. Acho que o tempo do vácuo tá ficando cada vez mais raro, né? É tão importante. Somos uma geração que não tem tempo de silenciar e observar. Acho que com certeza. Com certeza. Cada vez mais momento de ócio, assim, para qualquer outra coisa, não existe para nossa geração. Tem que trabalhar, tem conta para pagar, tem que estudar, tem que se formar. Ainda mais a gente que milita, então é um monte de coisa para fazer o tempo todo. E médico, e analista, e esporte, yoga, natação, academia, nutricionista. A gente nunca tem um tempo livre, assim. Mas é bom ter essa consciência, né? Acho que partir da desgraça, assim, às vezes é bom. Se está em ruína, é bom, então eu preciso trabalhar não tanto nisso, mas no nada. Eu acho que o nada, às vezes, completa muito mais que o bombardeamento de hoje em dia. E o mais doido é quando você tem um tempo livre, você vai lá e liga a televisão. A gente não consegue mais curtir o nada, né? O vácuo mesmo. É certo medo de ficar com si mesmo, talvez, né? De pensar mais criticamente em tudo que você tem feito. O momento que dá pausa é o momento de você mesmo parar e pensar. Enquanto você está fazendo, você faz uma coisa, faz outra, faz aquela outra, e é quase que automático, né? Mecânico. A parte mais introspectiva fica sempre de lado, assim, atualmente. E nesse cenário, assim, a inércia é assustadora mesmo. Dá medo. Então nós vamos agora para o nosso breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais 3x4. Plano, bem planejado, sem risco nenhum, longe daqui. Chegou a hora da gente fazer o nosso filme. Peraí. O que vocês estão falando? Não, peraí, parece bem idiota, mas pode ser que seja a única opção. A necessidade do outro, às vezes as pessoas buscam o coletivo não porque elas amam o outro, que elas simplesmente são
amigas, mas por uma questão de necessidade. E hoje as necessidades são supridas de uma forma mais individual. Eu não preciso do outro para construir alguma coisa. Você acha que o jovem hoje em dia ele luta pelas causas? Eu acho que eu ia inverter a pergunta. É importante lutar por causa? Isso que se faz, antigamente se chamava moralismo, que é você criar uma estrutura e depois querer que todo o resto seja baseado naquela estrutura que se criou anteriormente. A minha juventude que se consolidou é a geração que consolidou esse neoliberalismo no mundo inteiro, cara. O neoliberalismo é algo absolutamente individualista. A gente viu o fim de grandes utopias sem nenhuma utopia nova, forte o suficiente para juntar todo mundo para isso que vale a pena lutar. A gente tem que estar sempre lutando por alguma coisa, né? Que seja por uma felicidade, né? Nossa, de quem a gente gosta, com certeza. Lutar sempre, gente, que isso. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco do programa. E para continuar nossa discussão, eu gostaria de ler um trecho de uma reportagem, que diz o seguinte: outras gerações dizem que, de uma maneira geral, essa é uma geração que acredita que, no fim, tudo vai dar certo. E que, por isso, não é preciso fazer muito esforço para que as coisas aconteçam. E, a partir disso, eu quero saber de vocês se nós somos uma geração sem luta. E por que precisamos lutar? Engraçado isso. Eu acho que a nossa geração é a geração do suposto fim da história, né? A geração que cresceu tendo uma sociedade já construída, já pronta. Acho que até vem daí essa suposta sensação de que no fim tudo vai dar certo. Mas eu acho que nos últimos tempos, principalmente ao redor do mundo, isso cai por terra completamente. A gente viu aí muitos jovens no mundo árabe, então na Praça Tahrir, no Egito, hoje em dia na Síria, ou mesmo na Espanha, Portugal, indo para a rua contra a crise financeira. Volta a ter um motivo para lutar, porque existe ainda todas as contradições dentro da sociedade. E não só isso, às vezes no Brasil eu vejo muito por pauta ideológica, assim, a juventude indo para a rua. Então, pelo Fora Feliciano, que não dá para ter um homofóbico, racista na Comissão de Direitos Humanos, ou então na Marcha das Vadias, contra a violência à mulher, pela liberdade do próprio corpo, pela liberdade do próprio corpo também, quando vai questionar a criminalização das drogas, vai à rua pela legalização. Eu acho que a nossa geração volta, sim, a se mobilizar, principalmente agora, nesses últimos anos. Mas acho que nunca houve tanto motivo para se lutar. O problema é que os conglomerados midiáticos e as grandes corporações em geral nunca vão deixar essa mensagem chegar a nós. Então vamos dizer, hoje era para ter uma greve, dia 28, era para ter uma greve dos metroviários. Então a mídia coloca sempre essa questão como o problema do trânsito. Nunca se esmiuça a questão dessa classe, vê seus salários, vê o que está acontecendo, tenta conversar com algum sindicalista. É sempre aquele viés bem pessoalista, assim, você vai se atrasar para o seu trabalho, você vai ter um problema pessoal, você vai ficar estressado. Tem toda uma classe lutando, uma classe importante para o nosso dia a dia, e tudo é maquiado assim com uma questão sensacionalista, assim, como o nosso pequeno problema. Eu vejo isso. Eu vejo bastante isso. É muito mais o reflexo que isso vai causar na sua vida do que propriamente o que aquilo quer dizer, né? E acho que não é só um posicionamento de como anunciar essa greve. Eu acho que, aliás, é um posicionamento, mas acho que esse posicionamento está baseado numa mentalidade que a prioridade basicamente é essa, né? São esses pensamentos e esses questionamentos muito mais particulares, assim. Mas mesmo assim, acho que está mudando. O Carlos deu o exemplo do metrô. Ontem de manhã eu estava no metrô panfletando a carta aberta dos metroviários que chamava greve. E foi engraçada a reação das pessoas, não era mais uma reação assim de puta, que merda, velho, jura mesmo que vão fazer greve? Vocês estão sem vergonha na cara, né, vão trabalhar. E não, porque a carta aberta vinha com um negócio que fala do aumento da passagem, do preço abusivo do transporte, das condições de trabalho. Então era uma coisa assim, ainda não era, pô, legal, faz greve aí, tô apoiando vocês, mas era, pô, tem greve, acho justo, então beleza, fala pro meu patrão. Bom, pra mim a história é muito maior do que isso. Eu acho que a gente tá caminhando para tudo dar errado, não para tudo dar certo. Porque a grande questão para mim é o planeta, que a gente não está cuidando dele, que esse neoliberalismo todo vai caminhar para um colapso dos nossos recursos naturais, no mínimo. Então, a gente está acabando com o nosso próprio planeta. E eu acho que a luta da nossa juventude, então, tem que ser global, tem que ser planetária, e que todos juntos devemos unir forças para que o neoliberalismo e esse modelo que a gente vive não acabe com o nosso planeta e para que os nossos filhos e netos possam viver nesse mesmo planeta que a gente está vivendo. Senão, a gente está caminhando para o fim. A gente está caminhando para tudo dar errado, não que no fim vai tudo dar certo. Eu acho que é o contrário. Eu discordo. Acho que a gente sabe que vai dar merda, sabe? Acho que a gente sabe disso. Mas também sou pessimista nesse sentido de haver toda essa compreensão coletiva
Não que eu não concorde que isso deva acontecer, mas eu sou bastante pessimista pela metodologia do pensamento de hoje, assim. E também não acho que isso seja o fim da picada, eu acho que tem lados positivos. Mas nesse sentido eu sou bastante pessimista. É que tem essa coisa, né? Principalmente no meio ambiente, assim, que a saída que oferecem pra gente na TV, na grande mídia, é sempre individual, né? Do recicle seu próprio lixo, Faça aí não isso, tem faça um aquilo. ponto de coleta seletiva, então compra uma eco bag. Mas ninguém tá questionando, pelo menos na grande mídia, as indústrias que fabricam muito e empurram a gente para um consumismo cada vez maior, porque você compra um celular, daqui 2 dias ele quebra, aí você tem que comprar outro. E essa é a lógica da coisa. Ou então mesmo as que poluem, as automobilísticas. Que são o grande problema, nunca, não é você né? tomar um banho comprido que vai fazer a diferença. A indústria é que consome 70% da água, então é ali que está o problema. É nesse modelo econômico que a gente vive, e não, legal, você recicla o seu lixo, você compra ecobag, legal, você está fazendo o mínimo, você não está fazendo o que deve ser feito, né? Porque não é no individual que está o problema. Por isso que a luta tem que ser coletiva mesmo, não adianta a gente, cada um só olhar para o próprio umbigo, né? Eu pergunto para vocês, quando a luta ela é significativa ou quando ela é apenas um moralismo? Acho que a luta significativa é quando ela reflete seus pensamentos genuínos, sabe? Eu acho que é quando você é fiel às suas convicções e também não tenta, como é que se fala, exportar ela para as outras pessoas. Você bota ela à prova com outra pessoa, na discussão, no combate, no embate de ideias. E se ela sair viva disso, cara, que máximo, essa minha luta está indo para um lugar certo. Mas se sair errado também não é um problema, vamos mudar essa fórmula, sabe? Vamos achar outra maneira de tratar disso. Acho que é bem... Eu acho que tem essa questão de o que você acredita mesmo, e tem também acho que o moralismo entra muito no você ficar falando o que você faz mais do que fazer, realmente. Então, eu sou vegetariana, mas eu não fico falando seja vegetariano ou o problema da carne é esse. Eu sou porque eu acredito que tem que ser e eu acho que eu estou fazendo a minha parte com isso, não para ficar falando que eu sou. E tem muita gente que... Esse é um bom exemplo, né? Vira vegetariano para ficar falando, eu sou vegetariano, eu cuido dos animais. Mas é bom disseminar a mensagem do vegetarianismo e da sua outra causa para que outros possam apoiá-la se acharem certo. Porque você manter sua luta só consigo mesmo vai ser, no fim, uma luta individual, né? E para mim, uma luta moralista é uma luta demagógica. É aquela luta em que a gente utiliza a causa para nos elevar a nós mesmos em cargos políticos, em cargos... sei lá, em propostas de emprego, ou mesmo no nosso ego, a gente conseguir, agora tô com uma retórica perfeita, então eu vou falar de tal assunto porque eu acho que vai me elevar perante esse pessoal que está me ouvindo aqui. Eu acho que uma luta demagógica é uma luta moralista, assim. É aquela luta que é em busca do prestígio, né, da posição, ou às vezes por um fim que você sabe que é mesquinho, né, que nem, sei lá... Ganhar dinheiro mesmo, Dinheiro. Ou então esse movimento contra a corrupção, sabe? Que tem agora em São Paulo, que é super da classe média, que vai com a família toda pra rua, mas que olha torto pro mendigo, tipo, tá aí porque você quis. Eu acho que essa luta é muito moralista, que também não busca se aprofundar, não busca se relacionar com outras coisas, busca manter seu status de conforto. Mas discordo só um pouquinho disso, da luta individual, porque eu acho que a luta individual... ela afeta sempre um microgrupo que te rodeia. Eu acho que essas pequenas mudanças, elas podem, eu sei que isso que acontece, começam a estruturar algumas mudanças que parecem invisíveis, mas que vão tomando uma força, sabe? Por isso que eu falo, às vezes eu acho que as lutas individuais se cruzam, sabe? Quando tem esse ponto de interseção ali, as coisas também fluem, tanto quanto uma luta coletiva mais visível. Aqui nós temos várias maneiras de como se lutar e por que lutar. Eu gostaria de saber de cada um qual é a melhor maneira de se lutar. Nossa, que pergunta capciosa. Mas acho que é exatamente o que a gente estava falando. A melhor maneira de se lutar é você lutando por aquilo que você acredita. Aquilo que é genuíno para você e onde você se enxerga. Mas isso não traz um pensamento um pouco individualista, mais do que pensar no coletivo? Você fala a partir só da sua necessidade, não da necessidade de um todo? Mas tem tanta gente nesse mundo que a minha necessidade deve refletir em alguém, cara. Eu penso isso, sabe? As coisas que estão me faltando devem faltar para um monte de gente. Eu vejo isso, né? Eu vivo isso. A minha luta é a luta de muitos outros. Eu estou indo agora, no final de junho, para a Turquia, numa conferência internacional chamada Global Power Shift, que a ideia é juntar jovens do mundo inteiro que vão debater a questão das mudanças climáticas e trazer soluções locais para o seu próprio país. Então, não é só aqui, não é só no meu grupo de amigos, é no mundo inteiro que tem gente pensando igual.
E se eu acredito naquilo e o cara lá da Índia também acredita e a gente vai se juntar para falar sobre isso, para mim isso é muito verdadeiro. É que as necessidades, elas não partem assim de uma coisa subjetiva, individual. As necessidades partem de coisas concretas que estão acontecendo. Acho que todo mundo aqui criticou vários pontos, assim, a grande mídia, a indústria. São necessidades que esses grupos maiores hoje impõem sobre a gente e que levam a gente a se mobilizar de formas diferentes. É isso, acho que aqui, sabe, cada um está mobilizado, organizado em algum tipo de coisa diferente. Mas as necessidades, assim, o que levou a gente a se mobilizar é muito parecido. Em algum ponto, pelo que eu percebi. A oposição é a mesma, né? As formas, os meios são diferentes. Também vejo isso. Então, pensando em todas essas diferenças, eu queria saber qual a diferença do mundo que vocês querem enquanto indivíduo e qual a diferença que vocês querem enquanto sociedade. Eu quero um mundo onde uma sociedade seja formada pela liberdade de indivíduos. Acho que é meio que isso, sabe? Eu quero o meu mundo, quer dizer, o meu ideal de mundo para todo mundo. Que não é um ideal particular, é um ideal de, sabe, de abrangência, um ideal humano, sabe? Eu quero discutir, eu quero botar à prova as minhas questões, eu quero ser questionada, eu quero mudar um pensamento, não errado, porque não existe pensamento errado, mas um pensamento que me afeta, que me prende, que corta a minha liberdade. Eu acho que todo mundo quer isso. Então, o mundo individual, eu acho que ele se confunde no mundo coletivo, que é um querer meio que coletivo, sabe? É a liberdade. Eu acho que é um mundo, pra mim, sou socialista e tudo mais, eu acho que é um mundo livre da exploração e da opressão. É um livro onde as pessoas não tenham só mais valia extraídas de si, não trabalhem 8 horas e ganhem um salário de fome em prol do lucro dos outros. Um mundo onde não existe homofobia, racismo e machismo, que são as principais opressões que a gente pode falar, que hoje são usadas também para explorar. Não é à toa que as mulheres ganham menos, que os negros ganham menos, que os homossexuais são espancados na rua, que existe violência doméstica. Onde as pessoas possam ser livres, que concretamente não é esse mundo que a gente vive hoje. E eu também vejo a questão de você pensar no outro como um ideal do meu mundo individual e de sociedade também. Que eu acho que quando você pensa no outro, você está pensando no coletivo, você está pensando na sociedade como um todo. E eu acho que todo indivíduo deveria ter essa índole de pensar no outro, seja no seu filho que vai nascer, seja no seu amigo, seja na sua mãe, mas tá sempre pensando não só no próprio umbigo, que é o que o neoliberalismo prega, né? É um mundo onde aquela reflexão sobre nós mesmos que a gente falou que está muito dissociada da gente e seja mais presente, senão todo dia, pelo menos, a gente veja mais validade em pensar sobre nós, a nossa inserção no mundo, ter esse tempo para nós mesmos, né? Também. Já que você tocou no assunto do neoliberalismo, eu queria saber se num mundo neoliberalista é possível pensar em revolução. Eu enxergo várias micro-revoluções que, no fim, somadas formam uma grande revolução. Mas acho que a gente tem que pensar em um modelo que... bom, a gente já vive no mundo capitalista. Eu acho muito difícil pensar no socialismo hoje em dia. Já falhou, né? Globalmente, pelo menos. Mas acho que dentro do capitalismo a gente consegue encontrar soluções. Então, eu falaria de um capitalismo engajado, que as pessoas tenham consciência, não que elas pensem só no lucro, que é o principal objetivo, mas que elas também consigam ter a percepção do quanto isso afeta outra pessoa que está vivendo numa situação que não deveria, nenhum ser humano deveria, e que dentro do próprio capitalismo a gente consegue achar alternativas para que todos vivam não igualmente, que seria o ideal, mas de forma mais igualitária do que a gente enxerga hoje. Vamos reinterpretar também o que é revolução, né? Porque, assim, em gerações atrás temos isso, já foi contado. Nossa, então é isso que é revolução. Não só porque aconteceu desse jeito, não tem que ser desse jeito de novo, né? A gente tem essa alternativa de tentar reentender o que é a revolução e tentar achar o que é possível pra gente. Agora fala sobre socialismo, pelo amor de Deus, a gente está em cóleras. Não, eu acho que, primeiro de tudo, acho que evoluções são possíveis e cada vez mais, pelos processos mundiais que eu falei, a gente volta a ver isso, as pessoas vão pra rua. Revolução, pra mim, é toda a quebra com quem está no poder. Desde uma ditadura, pode ser uma revolução democrática, como as que aconteceram no mundo árabe, então um processo, até a revolução socialista, que é por uma mudança concreta na sociedade. Eu ainda acho que ela está em voga hoje por todas as contradições que o capitalismo tem, e eu acho de verdade que elas não podem ser superadas. Eu acho que a exploração... Eu acho que assim, o capitalismo hoje, ele fica cada vez mais nocivo, ele podia ser menos nocivo, mas eu acho que ele ainda continua sendo nocivo, ainda é continuar explorando o meio ambiente, ainda é continuar explorando as pessoas,
ainda ia continuar se utilizando de várias opressões para continuar existindo. Hoje em dia, falar de capitalismo não fala da opressão à mulher, da exploração da mulher, é praticamente um pilar que sustenta ele. E eu acho, assim, que um outro mundo é possível. Eu acho que aí a gente pode entrar aqui em milhares de minúcias históricas do porquê o socialismo não foi possível, porquê teve a vitória no liberalismo com a cara do Muro de Berlim. Mas eu acho que todas as contradições que foram postas por causa do capitalismo ainda não foram superadas. Não existe nenhum outro modelo que supere a não ser o socialismo. Eu acho que é possível construir, sim, pelo fato de ainda a imensa maioria das pessoas serem da classe trabalhadora. Essa classe, assim, pode se organizar e tomar o poder em suas mãos e fazer essa mudança de base na sociedade. Não sei, fala aí. Eu não acredito num capitalismo mais humano, não, nem engajado. Eu acho que as sociais-democracias da Europa já mostraram que isso é impossível. Agora, os países que seguraram muito do capitalismo social depois da Segunda Guerra Mundial estão caindo aos pedaços, assim, já vista Portugal, Grécia, Espanha, não se pode mais suportar isso, assim, as garantias para o povo estão caindo todas por terra, está gerando convulsões sociais por ser um povo mais com uma participação política maior durante sua história, e eu acho que assim, no capitalismo não dá mais, basicamente. É um sistema, é um modo de vida, é um modo de interpretar o seu ao redor, é um modo de sensibilidade que já deu o que tinha que dar, assim. Vamos ter que inventar outro. Por que a gente não pensar um novo modelo que não seja nem socialismo, nem dentro do capitalismo, nem nada que jamais existiu? A gente, como juventude, não tem a força para na nossa geração. A gente está aqui para isso. Tá o papel aí, a caneta. Mas a geração como todo tem um interesse em criar uma nova maneira? Ou tá todo mundo muito mais tranquilo na frente? Acho que vai ter que esperar se tudo implodir, cara. Eu sou muito pessimista. Quando tiver todo mundo sangrando, louco, a gente tem que fazer alguma coisa. É isso, entendeu? Lamento. Mas é triste ter essa perspectiva, né, pra gente. Não é perspectiva, não é que, tipo, eu vejo que, sabe, essa é a única saída, mas é que as coisas me mostram isso, entende? Eu tenho essa vontade de tentar mudar as coisas, você tem, nós... Mas quem somos nós nesse globo imenso e louco? A gente Eu sou mais otimista nesse sentido. Eu acho que se a gente está aqui, a gente pensa parecido, mesmo que de formas meio diferentes, a gente acha que dá para criar uma alternativa, por que não a gente se unir e pensar numa alternativa mesmo? Sim. Eu acredito que sim, podemos. Pessoal, nós recebemos uma pergunta do Facebook, do internauta Daniel Moura, que pergunta para vocês o seguinte: como vocês definem a nossa geração? Em 120 caracteres. Data de experiência, não de informação. Ai, cara, eu acho uma geração muito criativa, com muita substância, muita mesmo, assim, com acesso a tudo e com um domínio fantástico sobre as coisas que nasceram por aí. Acho uma geração completamente ansiosa, que vai sofrer bastante para achar um meio termo, mas que vai chegar em algum lugar. Bem maneiro, assim. Espero estar viva para ver. Acredito que a gente seja uma geração muito inovadora e que esse acesso todo à informação enriquece, sim, apesar de todas as questões que a gente colocou aqui. E acho que é através da inovação e desse contato em rede que a internet possibilita que a gente vai conseguir co-construir um mundo melhor. Então, tendo a internet como ferramenta e a inovação como nosso motor, a gente consegue juntos construir uma coisa bem legal. Também espero estar vivo. Eu acho que a nossa geração é uma geração que está começando a ficar cansada. Cansada de ouvir falar que o mundo é assim mesmo e não dá pra fazer nada. Uma geração que está cansada de estar na merda, pegar ônibus cheio, se fuder todo dia. Tá começando a ficar cansada de ver gente se fudendo, porque eu acho que o individualismo está sendo quebrado. E tá começando a enxergar perspectiva, assim, tá começando a pensar, poxa, olha esse mundo, não é possível que seja assim, vamos mudar ele de algum jeito. E aí são vários jeitos, assim, desde o desabafo na TwitchCam até se organizar em coletivos e tudo mais. É uma geração que tá mais sensível às contradições do mundo, assim. Eu acho que mais do que nunca a gente sente os problemas, sente que aquela conjuntura pequenininha da nossa vida tem relação com uma coisa maior e que tem vontade de mudar. A questão é isso. Agora, em vez de não ter nenhuma proposta oferecida, são várias. E aí, diante de tanta coisa, a gente acaba não ficando com nenhuma, talvez. Bom, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. É muito rápido, obrigado. São muitas informações, muitas lutas, muitas experiências. Muito obrigado a todos pela conversa. Valeu, obrigado. Massa.
Dizer que o programa 3x4 chega ao fim da sua terceira e última edição. Para quem acompanhou as edições anteriores, puderam observar que nós tentamos entender como o jovem se insere no mundo, como ele se relaciona com o outro, e agora na última edição, como ele enxerga a sua própria geração. Mais do que respostas, nós buscamos perguntas. E se me perguntarem se a gente consegue definir exatamente, já vimos que não dá. Afinal, somos uma geração de diferença. Olhamos para nós, para o outro e para o mundo, que acontece tudo muito rápido e a todo tempo. O nosso programa continua nas redes sociais através da nossa página do Facebook. Muito obrigado e esse foi o 3x4. O que a gente tem, assim, não é uma questão que tenha a ver com a geração de jovens adultos, mas com o tempo histórico na qual esta geração está vivendo a sua juventude. Talvez essa faixa que representa um pouco uma geração, me parece uma faixa muito interessante, plena de energia, de vitalidade. Eu, na minha idade, espero que talvez ela possa cumprir um belo destino, porque na minha geração a gente se empenhou muito, a gente acreditou que seria possível transformar a sociedade. E essa discussão geracional é difícil pra caramba, mas eu acho uma discussão extremamente importante porque acaba levando para uma discussão maior, o entendimento de sociedade, o entendimento de história, do tempo que se vive, do tempo que passou e do tempo que virá. E o que me parece de fato importante é que cada um faça a sua maneira, mas que ele faça. Que cada um possa jogar sua pedra no lago e dar um movimento para essa grande massa da consciência social. O que eu vejo dessa geração é que eu conheço várias pessoas que têm lançado as suas pedras nesse lago. Embora eu conheça algumas que ainda não estejam nem enxergando o lago e não tenham a menor preocupação de jogar uma pedra. Eu acredito na rapaziada, é isso. Eu acho que vocês têm chance de mudar muita coisa que a minha geração fez de errado. E é o que a gente espera sempre, né? O 3x4 para mim foi uma experiência muito legal de poder estar trabalhando numa equipe que eu gosto muito. Foi o prazer de estar fazendo um grupo com as pessoas que eu estava fazendo. Eu me sinto realizada. Eu fico, assim, feliz por ver o projeto finalizado, porque eu acho que ele foi construção de um grupo. Televisão é comunhão, é união, é equipe. Eu acho que esse foi o melhor trabalho em equipe que eu fiz até hoje. É muito bacana você poder olhar para o lado e saber que tem uma pessoa que você pode contar para fazer um projeto. E saber que é uma coisa que tem um impacto além de nota, sabe? É uma coisa que foi além. Me fez pensar em muita coisa que eu acho que eu nunca tinha pensado. E se eu tinha pensado de uma forma muito superficial. Me fez refletir sobre mim e sobre as coisas próximas. Eu aprendi a valorizar muito mais o trabalho em grupo e aprendi a valorizar também a amizade das pessoas dentro da equipe. Eu fico muito orgulhosa e vejo que a gente se esforçou e mereceu, sabe? O que a gente fez, assim. Obrigada a todo mundo do 3x4. Foi um prazer muito grande fazer isso com vocês, essas 23 pessoas que estão nesse grupo. Vou guardar com carinho no coração. Beijo.